Bora lá resolver juntos essa questão de teoria do texto do Enem 2014, terceira aplicação. A gente inicia ali pela perigrafia e identifica que se trata de um texto jornalístico, um texto publicado na superabril.com.br, e aí provavelmente é um texto informativo. A gente já consegue fazer essa previsão sobre o texto que vai facilitar no momento da resolução da questão. Bora lá! É possível ter cãibras no coração? É impossível ter câimbras no coração, apesar de ser comum pacientes se queixarem de dores semelhantes a uma contratura no órgão. A musculatura cardíaca é diferente da musculatura esquelética das pernas e braços, onde sentimos câimbras. Isso porque o coração possui um tipo especial de fibra muscular estriada, que tem movimento involuntário. O órgão contrai e relaxa automaticamente. Não há registro de casos em que ele permaneça contraído sem relaxamento imediato, que é como a cãibra se apresenta. Então vamos lá para a questão. Os conectivos são elementos fundamentais para a ligação de palavras e orações no texto. Contextualmente, o conectivo apesar de expressa. O que é interessante que a gente saiba aqui antes de tudo, né? Como é um texto jornalístico, é um texto que ele é permeado por lógica. Então os recursos coesivos, eles vão, ou conectivos, eles vão ser responsáveis por interligar as ideias. O que o texto quer da gente, então, basicamente é o que o conectivo apesar de significa nesse contexto, né? Qual é a função dele nesse contexto. E aí, gente, esse apesar de, ele tá aqui bem no inicinho. É impossível ter câimbras no coração, apesar de ser comum pacientes se queixarem de dores semelhantes a uma contratura no órgão. Então, o que esse apesar de está atribuindo aqui ao texto? Uma ideia legal é tentar substituir esse apesar de por um outro recurso coesivo. Então, aqui, por exemplo, daria para a gente colocar um embora. É impossível ter câimbras no coração, embora seja comum pacientes se queixarem com dores semelhantes, né? Então, o que a gente consegue colocar aqui para entender melhor o que esse apesar de significa? Letra A, explicação. Porque explica os motivos, apresenta os motivos que impossibilitam o aparecimento de câimbras no coração. Errado, né, gente? Por quê? A expressão coesiva apesar de não sugere semanticamente, ou seja, em sentido, a explicação de algo. A gente não pode dizer que os pacientes se queixarem de dores explica a impossibilidade de ter câimbras no coração, né? Então, os pacientes se queixarem de dores não explica a impossibilidade de ter câimbras no coração, ok? É uma ideia diferente. Letra B, concessão, pois introduz uma ideia contrária à afirmação é impossível ter câimbras no coração. E aqui a gente tem o nosso gabarito. De fato, gente, o apesar de, ele vai atribuir um contraste, né? Então, o conectivo apesar de equivale semanticamente à ideia de concessão, podendo ser substituído por embora e ainda aqui. Ou seja, o fato de os pacientes se queixarem de dores semelhantes a uma contratura é oposto ao fato de que é impossível ter câimbras no coração. Então, ok, tá correta a letra B. Letra C, causa, tendo em vista que introduz a razão da manifestação da doença no coração. Também não, né, pessoal? Os pacientes se queixarem de dores não é a causa da impossibilidade de ter câimbras no coração. Então é só fazer o raciocínio inverso quando gerar essa dúvida, né? Tenta se explicar na sua cabeça se uma coisa pode ser causa da outra. Lembrando que o recurso coesivo, ele está ligando duas frases, ou seja, quando se diz que ele está apresentando uma ideia de causa, quer se dizer então que essa segunda oração, ela é a causa da primeira. Não, né? Então os pacientes queixarem de dores não é causa da impossibilidade de ter câimbras no coração. Sempre faz esse raciocínio que facilita muito. Letra D, conclusão. Já que finaliza a afirmação, é impossível ter câimbras no coração. Também não, né? Porque exemplos de conectivo de conclusão são, portanto, desse modo, sendo assim. E além disso, o paciente se queixar de dor semelhante à contratura no órgão não é a conclusão de que é impossível ter câimbra no coração. Lembra sempre desse raciocínio que ele vai facilitar a sua vida. E a letra E, consequência, uma vez que apresenta efeito das câimbras. Também é a mesma coisa. O paciente se queixar de dor semelhante a uma contratura do órgão não é consequência de ser impossível ter câimbra no coração. E aí a gente tem alguns exemplos de recursos coesivos que são de consequência de fato, tipo consequentemente e por conseguinte. E a gente não consegue, de maneira nenhuma, substituir um apesar de por um consequentemente. Essa é uma questão de nível fácil, espero que você tenha acertado e entendido a resolução. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!